Capítulo 637, Potência do Reino Núcleo Rotativo. Um espírito de batalha era a manifestação da vontade de um artista marcial. Um espírito de batalha era invisível e sem forma, mas na verdade poderia ser ligado a qualquer coisa, transformando-a em uma arma assassina incomparavelmente afiada. Uma folha murcha, com um espírito de batalha anexado, poderia até mesmo separar um tesouro. Isso significava que, quando o espírito de batalha estava preso a uma folha ressequida, o grau de sua resistência ultrapassaria o de um tesouro. Usando a mesma lógica, se um espírito de batalha pudesse ser anexado a uma armadura tesouro, então isso tornaria a armadura tesouro ainda mais sólida. Mas falar era mais fácil que fazer. Depois que um artista marcial acabava de formar seu espírito de batalha elementar, ainda era impossível para eles manipularem ele livremente. Um espírito de batalha poderia ser facilmente usado para atacar. Isso porque um espírito de batalha só precisava ser concentrado em certos pontos. Mas usar um espírito de batalha para defesa era muito mais difícil. Isso porque era preciso espalhar o espírito de batalha uniformemente sobre uma superfície. No momento em que Lin Ming acabou de ser atacado, seu espírito de batalha desapareceu de seu mar espiritual, espalhando-se por todo seu corpo e fundindo-se com sua pele. Isso fez com que a pele de Lin Ming se tornasse instantaneamente tão resistente quanto uma armadura de grau terra de nível alto. Com o acréscimo do refinamento medular, que fez de suas costelas uma fortaleza quase impenetrável, ambos os fatores combinados conseguiram bloquear sem problemas o martelo do Lorde Superior da raça demônio gigante. Assim que Mogua percebeu tudo isso, ele pensou rapidamente. O espírito de batalha no corpo de Lin Ming o protegeu espontaneamente. Ou estava sob seu controle. Se estivesse sob seu controle, isso significava que Lin Ming havia acordado. Enquanto Mogua estava pensando sobre isso rapidamente, os três lords superiores que atacaram Lin Ming tinham expressões sombrias. Para utilizar apenas o corpo feito de carne, sangue e ossos para resistir ao ataque de uma arma tesouro, como isso era possível? Existe algum tipo de energia especial em seu corpo? O artista marcial empunhando o martelo murmurou. Ele não acreditava que alguém pudesse usar apenas o corpo para resistir ao seu ataque. Que absurdo! Olhe isto! O outro Lorde Superior da raça demônio gigante gritou e deu um passo à frente. Golpe destruidor de montanhas. A fim de garantir um golpe mortal, o Lorde Superior demônio gigante usou uma habilidade marcial. Se ele não aproveitasse esse tempo para matar Lin Ming, uma vez que Lin Ming completasse seu núcleo rotativo, as coisas se tornariam problemáticas. Com um som explosivo, o solo sob Lin Ming foi cortado e a terra se rompeu. Mas, neste fluxo turbulento de essência demoníaca, o corpo de Lin Ming foi enviado voando de novo, toda a sua roupa rasgada e enquanto ele pingava sangue por todo o corpo. Ele não morreu. O Lorde Superior demônio gigante, empunhando o sabre, estava desnorteado. Ele havia usado uma habilidade marcial agora, mas só conseguiu ferir Lin Ming. Apenas o que no mundo era isso? Por fim, quando o Lorde Superior Golias viu isso, seus olhos brilharam com uma luz forte. Seu corpo começou a emitir sons explosivos de kkk. Artes diabólicas perfuradoras do céu. Essa era uma habilidade arcana secreta da raça Golias usada para utilizar todo o poder dentro de seu corpo. Embora este movimento danificasse seu corpo, com ele, o Lorde Superior Golias poderia usar todo o seu poder de ataque. Depois que o segundo ataque falhou em matar Lin Ming, uma premonição sombria e crescente encheu seu coração. Ele achava que, se Lin Ming despertasse agora, os resultados seriam extremamente ruins para todos eles.
A condição atual de Lin Ming era muito estranha. A essência demoníaca foi extraída de todo o seu corpo e começou a fluir para o bastão do Lorde Superior Golias. Ele pegaria esse bastão e a esmagaria diretamente no crânio de Lin Ming. O crânio era um ponto vital do corpo humano. O Lorde Superior Golias não acreditava que Lin Ming pudesse ter uma proteção tão estranha e mística no peito e na cabeça. Ele esmagaria a cabeça de Lin Ming como uma doce melancia. O vento uivou. O bastão continha uma energia enorme, torcendo o espaço ao redor. Com um grito, o bastão desabou. Mas neste instante, toda a energia de origem do céu e da terra ao redor deles foi a loucura. As nuvens demoníacas de energia infernal no céu avançaram em direção ao Dantian de Lin Ming. A energia flui como um vasto e ondulante mar tempestuoso, balançando a terra. Neste momento, os olhos de Lin Ming se abriram de repente, sua visão iluminada como raios disparando. Quando o Lorde Superior Golias viu os olhos de Lin Ming abertos, ele ficou incomparavelmente chocado. Neste momento, era impossível para ele parar. Com um grito de estremecer a terra, toda a essência demoníaca revolveu até o ponto em que seus meridianos estavam prestes a se desfazer, tudo a fim de mostrar o maior poder neste golpe de bastão. Ele estimou que desde que Lin Ming acabou de acordar, ele não teria tempo para ele evitar este ataque. O bastão assobiou quando desabou. Quando os olhos de Lin Ming se abriram completamente, o bastão estava a 2 pés de sua testa. Bang! Uma luz dourada entrou em erupção e a energia cresceu em ondas enormes. O Lorde Superior Golias apenas sentiu as mãos tremerem quando o arco criado pelo seu golpe se quebrou. O cajado em sua mão pareceu de repente ficar preso em uma pedra, incapaz de se mover uma única polegada. Olhando para baixo, viu que o final de seu bastão estava sendo firmemente agarrado por Lin Ming. Embaixo de Lin Ming, uma enorme teia de rachaduras se estendeu na terra, alcançando mais de 1000 pés de profundidade, fissuras profundas criadas no chão. Esta teia de rachaduras foi obviamente criada a partir de uma grande força de impacto. Mas Lin Ming resistiu a esse choque esmagador sem sequer dobrar o braço. Isso. O Lorde Superior Golias olhou para o final de seu bastão que estava na mão direita de Lin Ming, seus lábios estavam tremendo. Seu ataque que continha sua força completa foi realmente recebido pelo desarmado Lin Ming. Este ataque em si era o suficiente para quebrar uma grande montanha. Lin Ming, você! A voz do artista marcial Golias tremeu. O poder do Lin Ming na frente dele havia excedido seu escopo de entendimento. Neste momento, uma espessa intenção assassina se espalhou pelo corpo de Lin Ming. Naturalmente, o campo de força Ajura também se expandiu. Com a força do Lorde Superior Golias, enfrentando esse campo de força, até ele sentiu que resistir era impossível. Correr. O Lorde Superior Golias não sabia que tipo de sorte Lin Ming tinha encontrado, mas, sem dúvida, a verdade era que ele não tinha capacidade de resistir ao Lin Ming atual na frente dele. Sem uma única palavra a mais, ele se virou e fugiu. Ele não se incomodou em tentar recuperar o seu tesouro pessoal. Ele sabia, com absoluta clareza, que era impossível para ele recuperar esse bastão na mão de Lin Ming. Os outros 2 lords superiores não eram idiotas. Vendo o Lorde Superior Golias correr, eles também se viraram para escapar. Não apenas isso, mas ambos escolheram direções diferentes. Lin Ming zombou. Ele estendeu a mão para agarrar o vazio. Gaiola do espaço e do tempo. Os 3 lords superiores sentiram como se tivessem desacelerado repentinamente, o espaço ao redor deles se tornando incomparavelmente espesso. Era como se tivessem caído em um pântano grosso, simplesmente não havia como escapar.
A gaiola do espaço e do tempo de Lin Ming era muito inferior à da gaiola real. Não poderia realmente prender alguém, só poderia retardar seus movimentos. Mas isso era o suficiente. Os pés de Lin Ming se moveram e seu corpo sumiu avançando. Ele não tirou a lança divina do cometa roxo, usando apenas o bastão em sua mão. Usando este bastão como uma lança, ele atacou o Lorde Superior Golias. O Lorde Superior de Golias uivou como um louco em transe. Ele pegou outro bastão de seu anel espacial e atacou em direção a Lin Ming. Esta era uma investida que foi completamente ofensiva, sem o mínimo de defesa. O Lorde Superior Golias estava bem ciente de que ele não era páreo para Lin Ming. Antes de morrer, ele iria ferir Lin Ming ou forçá-lo a se defender. No entanto, seu plano estava destinado a falhar. No momento em que o Lorde Superior Golias atacou, ele sentiu que o tempo ao redor dele de repente desacelerou a um ritmo ridículo. Enquanto seu bastão estava apenas na metade do caminho, o bastão de Lin Ming já havia entrado no seu peito. Com o espírito de batalha fundido neste bastão, havia apenas um leve som penetrante como um pauzinho cutucando o papel. Esse bastão, sem qualquer bloqueio, perfurou a essência demoníaca protetora de Lorde Superior Golias, continuando a atravessar seu corpo como se ele fosse feito de tofu. O Lorde Superior Golias apenas sentiu uma sensação de frio em seu peito e um vazio em sua alma. Quando ele olhou na frente dele, Lin Ming já havia desaparecido. Virando a cabeça para baixo, tudo o que ele viu foi um buraco de um braço grosso rasgando diretamente através dele. Porque a velocidade era muito rápida, o sangue não tinha começado a jorrar ainda. Para matar instantaneamente o Lorde Superior Golias, isso não era nada para o atual Lin Ming. Lin Ming de repente mudou de direção. O espaço sob seus pés pareceu encolher e com apenas alguns passos, ele alcançou um dos Lordes Superiores da raça Demônio Gigante. O Lorde Superior Demônio Gigante já estava horrorizado, com o pânico gravado em todo o seu rosto. Quando ele viu Lin Ming aparecer de repente diante dele, sua expressão ficou completamente pálida. Ele simplesmente não conseguiu organizar um contra-ataque decente. Na verdade, teria sido fútil independentemente disso. Sua velocidade de ataque era simplesmente patética. Com um flash de luz negra, o bastão de Lin Ming já havia perfurado a garganta do artista marcial da raça Demônio Gigante. Porque a velocidade era muito rápida, o pescoço do artista marcial da raça Demônio Gigante tinha sido cortado ao mesmo tempo, sua cabeça caindo. Quando Lin Ming retirou seu bastão, a cabeça voou para o ar. Em seguida, quando o último Lorde Superior viu seu companheiro morrer miseravelmente, sem sequer ser capaz de colocar um pingo de resistência, o desespero encheu seu coração. Quando Lin Ming correu em sua direção, ele morreu sem nenhuma surpresa. Quando o bastão foi estocado em direção às costas daquele artista marcial, naquele instante, sua espinha e seus órgãos estavam todos torcidos até o ponto de se transformar polpa. Desde o momento em que Lin Ming interceptara bastão, levará apenas 3 tempos de respiração para matar os 3 Lordes Superiores. Para Lin Ming, como ele era agora, um artista marcial no nível de um Lorde Superior simplesmente não tinha capacidade de resistir a ele. Era tão fácil quanto cortar um frango. Inicialmente, quando Lin Ming estava no caminho do Imperador, ele não tinha feito um grande avanço em seu cultivo. Mas ele havia compreendido seu espírito de batalha. Por causa disso, na verdade, sua força na realidade superou a de um Lorde Superior. Era só que ele ainda era inferior ao Mestre da Torre. Agora que Lin Ming havia avançado até o reino núcleo rotativo, sua força havia aumentado várias vezes.
Agora, matar um artista marcial de nível de um lorde superior só lhe gastava um breve momento. Depois que ele matou os 3 lordes superiores, Lin Ming sentiu a forte intenção assassina em seu corpo começar a desaparecer gradualmente. Neste momento, uma espessa energia infernal se dispersou para fora sobre os cadáveres dos 3 lordes superiores, formando um demônio celestial de 10 asas que se agarrou a ele. Para o atual Lin Ming, esses tipos de demônios celestiais formados a partir da energia infernal eram apenas uma piada. Com um movimento de 3 dedos, ele anexou um punhado do espírito de batalha ao ar, derrotando instantaneamente os 3 demônios celestiais. Depois que os demônios celestiais explodirão, eles se transformarão em pura energia infernal, rapidamente se reunindo no corpo de Lin Ming e ajudando a formar sua tatuagem do demônio celestial de 12 asas. O 5º par de asas ficou cada vez mais definido. Lin Ming era originalmente um demônio celestial de 10 asas, mas agora depois de matar 3 lordes superiores, 2 dos quais eram demônios celestiais no nível inicial de 10 asas e um demônio celestial no nível intermediário de 10 asas, sua própria tatuagem do demônio celestial cresceu, alcançando o ponto de ser um demônio celestial no nível intermediário de 10 asas. Quando Lin Ming viu sua tatuagem do demônio celestial se definir mais uma vez, seus olhos brilharam. Estou chegando cada vez mais perto de me tornar um demônio celestial de 12 asas. Se for possível, devo tentar condensar minha tatuagem do demônio celestial de 12 asas aqui no abismo do demônio eterno. Esta será minha melhor chance de fazer isso. A intenção marcial do demônio celestial consistia em 3 campos de força diferentes: Ajura, Deus da Morte e Imperador Primordial. Quanto à intenção marcial do Imperador Primordial, Lin Ming não pensou muito nisso. Com sua força atual, era basicamente impossível para ele concluir o caminho do Imperador. Quanto à intenção marcial Ajura, Lin Ming já havia conseguido. Agora, a única intenção marcial que ele poderia compreender era a intenção marcial do Deus da Morte. Depois de formar uma tatuagem do demônio celestial de 12 asas, seria dele. Silenciosamente, ele pegou os anéis espaciais dos 3 lordes superiores. Quando ele estava prestes a sondá-los, ele ouviu a voz de Mogwai em sua cabeça. Lin Ming, você é simplesmente uma besta viciosa na forma humana. Você me deixou sem palavras.